Olá a todos, esse é o canal Rota Default. No vídeo de hoje falarei sobre Power over Ethernet. Como escolher um switch PoE para energizar os dispositivos da sua rede, como telefones IP, access point, câmera e outros dispositivos energizáveis. O Power over Ethernet permite que um dispositivo de rede forneça energia a outros equipamentos, como por exemplo um switch pode fornecer energia a outros equipamentos como citados anteriormente através de cabo em par trançado, como o cabo TP, por exemplo. Através do cabo TP, o switch consegue energizar um access point, um telefone IP, um dispositivo IoT. E os padrões atualmente usados no mercado são o I3E 802.3AF, o 802.3AT e o 802.3BT. Cada um possui o seu padrão para poder energizar os dispositivos. Dentro do cenário do PoE, a gente pode nomear os dispositivos como PSE e como PD. Então, toda vez que você for ler uma documentação sobre PoE ou ler um taxite de algum equipamento, você vai encontrar essas duas nomenclaturas. PSE é o equipamento que fornece energia. Ele detecta e classifica os dispositivos alimentados. Uma vez que ele consegue detectar que aquele dispositivo deseja receber alimentação via PoE, ele fornece energia aos PDs, os Power Device, e monitora a energia e o status de conexão do PD. Os PCs incluem PCs de terminal e PCs de mid-span. A gente pode falar de switches, que alimentam switches que a gente utiliza para poder transitar dados. A gente pode falar de dispositivos que servem apenas para energizar, então como por exemplo um mid-span, um Power Injector, ou equipamentos que podem ser colocados no rack como PSS de terminal. A gente também tem aqui na nomenclatura, alguns falam de PI ou Power Interface, a interface que vai gerar a energia para energizar um equipamento alimentado através de PoE. Então, basicamente, a gente tem um switch que suporta a funcionalidade PoE e ele consegue alimentar câmeras dos mais variados tipos, telefones IP, access point e dispositivos de internet das coisas. Então, através de uma porta padrão de um switch, ele consegue enviar, energizar o equipamento através de um cabo par trançado. Se a gente estiver falando do 802.3 AF, que é o primeiro padrão, que ele consegue alimentar 15.4 watts, ele vai utilizar a partir do CAT3. Se a gente estiver falando do 802.3 AT, que ele consegue energizar 30 watts, CAT5 acima, CAT5, CAT6, e o novo padrão atual, o 802.3 BT, CAT5 ou superior, que ele consegue energizar até 100 watts no padrão. Então aqui um desenho da topologia, um switch sem PoE, ele precisa alimentar o access point. O access point ele tem duas formas de ser alimentado, ou através de uma fonte ligada direta no access point, ou através de PoE. Nesse caso, como o switch não tem PoE, você coloca um mid-span no rack. Então aqui do switch vai um cabo Ethernet e esse cabo de uma porta e a outra porta vai energizar o access point. Esse mid-span ele é ligado na energia elétrica normal, a mesma que você ligou o switch ou uma separada. Mas o PoE Power Supply é a fonte que vai ligar o mid-span. Então, quando o switch não tem o PoE, você precisa do mid-span, ou pode chamar de Power Injector também, para alimentar, para energizar o access point ou o dispositivo que você precisa alimentar através da tecnologia PoE. No padrão, a gente tem o 802.3 AF, que pode trafegar até 15 watts. O 802.3 AT, que pode trafegar até 30 watts, você pode ver algumas documentações como PoE Plus. A diferença em algumas documentações de PoE e PoE Plus é o apelido que deram o 802.3 AF e o 802.3 AT. O 802.3 BT, cada fabricante tem nomeado a tecnologia com diversas siglas. A melhor forma de você identificar é através de olhar o padrão mesmo. Procura na documentação dele 802.3 BT e quanto que ele consegue energizar no padrão. Aqui na documentação tem do 802.3 AF, o primeiro padrão. Existem as classes que podem identificar o quanto aquele equipamento precisa de energia para poder funcionar.
Então, no 802.3 AF não tem nenhuma restrição. O switch pode enviar 15.4 e com todas as perdas que acontecem, vai chegar no equipamento até 12.95 watts. O Power Device é do tipo 1. No classe 1, a gente consegue alimentar através do switch com 4 watts, do tipo 2, 7 watts, do tipo 3, 15.4 e chegar a 12.95 para o dispositivo. Entrando no padrão 802.3 AT, da classe tipo 4, o switch ele envia 30 watts no mês, chegando 20, 25.5 ao dispositivo. O Power Device do tipo 2. A partir daí, com o padrão 802.3 BT, eu deixei aqui em highlight o que o mercado tem utilizado para poder energizar os access point do padrão novo do 802.11 AX, ou câmeras que precisam de alimentação de 60 watts. Eu tenho classes de número 5 e 6 que podem alimentar de 45 a 60 watts a partir do switch, chegando no dispositivo final, no PD, de 40 a 51. Mas o padrão ele chega até do 802.3 BT, pode chegar até 100 watts. Em face disso, como que eu posso escolher o melhor switch PoE? Uma vez que eu vou escolher os dispositivos que eu preciso alimentar, como por exemplo câmeras, access point, eu vou fazer uma continha básica de papel de pão de mesa, o quanto aquele equipamento vai consumir. A partir daí, eu vou pensar qual o total de equipamentos PoE ou PoE Plus que deverão ser suportados. Então, a quantidade de portas que eu vou precisar para poder energizar os equipamentos. Então, se eu tenho 12 suítes, eu vou precisar de 12 portas com PoE. Pois, como esses equipamentos são distribuídos? Quantos equipamentos PoE deverão ser conectados em cada suíte de acesso? Então, se eu tenho 12 equipamentos, 12 access point, por exemplo, eu vou ter que distribuir eles na empresa. E nem sempre a distribuição vai permitir eu passar todos os cabos no único switch. Então, eu vou ter que distribuir e pensar de qual forma e quantos switches eu vou precisar para alimentar, por exemplo, em nosso cenário, 12 access point. Então, eu vou ter que dividir 6 access point no switch, 6 access point em outro switch e assim por diante. Quanto de energia um switch deve alocar para cada dispositivo? Então, dentro do 802.3 AF, que eu acabei demonstrando aqui, pode variar de 4 watts a 15.4. Se o equipamento for AT, 30 watts. Um switch que é PoE Plus, ele pode alimentar um equipamento PoE. Então, um switch que for BT, ele pode alimentar um equipamento AF. Então, os padrões superiores conseguem alimentar os padrões inferiores. O contrário nem sempre é uma verdade. Quanto de energia um switch deve alocar é a conta que eu devo fazer. O total de energia que todos os equipamentos vão demandar e o total de energia que um switch consegue ter autonomia para energizar. Então, por exemplo, um switch que ele fornece 360 watts, tem 24 portas, ele pode energizar em 15.4. Um switch que ele tem 720 watts e ele trabalha com 48 portas, ele pode energizar 15 watts. Agora, se eu estiver energizando 30 watts, com switch de 24 portas, eu tenho que ter autonomia de 720. Se eu tiver um switch com 1440 watts de autonomia e 48 portas, eu posso energizar 30 watts. Se você não tiver que se preocupar com custos, você pode escolher um switch com todas as portas em PoE, pega um switch de 1440 watts e todas as portas vão estar habilitadas para alimentar no padrão 802.3 AT, alimentando todas as portas com 30 watts. Tem switches que ele tem todas as portas em PoE, mas ele não tem autonomia para alimentar todas as portas. Então você vai ter que usar, por exemplo, um switch que tem 720 watts e tem 48 portas, ele só pode alimentar 24 portas. Caso a gente desça para o BT, um switch de 1440 watts, ele só consegue alimentar 24 portas, falando de 60 watts, no padrão 802.3 BT. Mas tem um segredo que a gente pode, caso você esteja com o seu orçamento restrito, há maneiras de você trabalhar para poder priorizar a energia de determinados dispositivos.
Então, os switches possuem diversas maneiras de alocar energia por porta, como por exemplo de acordo com seu uso. Entretanto, se uma porta demanda menos energia, o switch pode prover mais energia para outras portas. Então, eu posso em determinada porta, eu sei que aquele equipamento demanda 15.4. Eu posso ir na porta e colocar a classe dele. Então, os switches dos principais fabricantes permitem que você coloque a classe para aquela porta não fornecer mais do que deveria e você alocar recursos para outras portas. Caso mais de uma porta demande mais energia, o switch oferecerá energia de acordo com a prioridade. Então você deixou para ele identificar dinamicamente e negociar com o PD, né? O PSE vai negociar com o Power Device. Só que dois equipamentos precisam de mais energias do que os outros equipamentos da rede. Você consegue colocar a prioridade para o switch alocar energia com prioridade para aquele equipamento específico. Um outro ponto é alocar energia de acordo com a classe. Quando é possível configurar essa opção, o switch reservará a energia requerida para a classe do Power Device daquela porta. Então, voltando nos nossos slides. Todo equipamento ele vai, no seu manual, demonstrar um Power Device, como um Access Point, uma câmera. Ele vai ter lá nas suas especificações qual classe ou quanto de energia ele vai demandar para poder funcionar. Esse número pode variar. Então, a classe vai fazer a melhor identificação desse equipamento. Ele pode ter o padrão 802.3AF, mas dentro do 802.3AF, a classe que ele pertence. Para finalizar, caso tenha dúvida, busque informações juntamente com a integradora que te vendeu os equipamentos, o integrador que tem auxiliado nos seus projetos de rede, e leia o datasheet dos fabricantes, tanto para os switches que podem energizar via PoE ou mid-span, ou através dos equipamentos que vão ser energizados. Para mais informações, acesse computadores.com.br. Se tiver alguma dica, deixe nos comentários. Se eu esqueci de algum ponto, deixe aqui nos comentários também, para a gente poder colaborar com esse vídeo. Agradeço a todos a audiência, pessoal. Até o próximo vídeo.